Glória a Deus, amém. Irmãos, nós vamos entrar na palavra neste momento, e depois, os meninos da adoração já deixam o hino no gatilho para a gente encerrar o culto e também já fazer o momento da palavra de oferta, amém. O texto que eu quero trabalhar nesta noite está em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 14. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar aqueles que ficarem em pé. Irmãos, mediante esta palavra, glória a Deus. Mediante esta palavra que Deus colocara no meu coração para esta noite, ela está fazendo junção ao que nós ouvimos praticamente janeiro em todo, parte de fevereiro já, com o pastor Sérgio pregando no domingo, falando sobre a santificação do corpo. E o pastor Sérgio, eu tenho bem dificuldade, queria ter memória dele de lembrar, as passagens, lembrar os temas. E o homem tem a mente de gigante. Mas ele falou em várias áreas do corpo, sobre a qual nós devemos ter o cuidado, e ter essas várias áreas do corpo sendo direcionada por Deus, através do seu Espírito Santo. E esta noite eu não queria fazer diferente daquilo que a gente já vem sendo ministrado, já vem sendo alertado, já vem sendo orientado pela palavra do Senhor Jesus. E o texto em que fui direcionado para esta noite, falando sobre a santificação, é algo tão importante, é algo tão necessário, que eu tendo cuidado no falar, que eu tendo cuidado no olhar, que eu tendo cuidado do meu coração, que eu tendo cuidado de entrar no meu quarto para orar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tendo todos esses cuidados e não se fazendo da oportunidade de ter dois compromissos que há neste versículo tão pequeno, mas tão necessário para os nossos dias, fica aqui meio que vulnerável as nossas atitudes e comportamento como cristão. O livro de Hebreus, ele trata algo tão necessário para os nossos dias, tão necessário para a nossa vida espiritual, tão necessária para a nossa vida cotidiana como igreja. Porque se nós não tivermos paz e não tivermos seguido de uma vida santificada com todos, o texto está dizendo, nós não reconheceremos a face, nós não poderemos ver, nós não poderemos sentar na mesa, nós não poderemos reconhecer o lugar que Deus tem preparado para nós. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é necessário para os nossos dias. Infelizmente,
Infelizmente, irmãos, essa é uma palavra que eu queria deixar fora desse roteiro, dessa narrativa da noite de hoje. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Muita gente desconhece ou não entende o verdadeiro conceito bíblico sobre a santificação na vida do cristão. É verdade. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso começa a gerar um problema muito grave, pois tais pessoas que não conseguem compreender, não conseguem entender, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, a importância dessa situação na nossa vida ou na vida diária com Cristo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela vai se tornando, aleluia, pessoas negligentes. Ela vai se tornando pessoas, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, não entendida. Louvado, exaltado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo em todo o tempo nas nossas vidas, de ter uma vida moldada, uma vida transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo, aonde faz com que os nossos comportamentos mudados. Aleluia. Quando ter uma vida santa é uma obediência ao Senhor, a gente acaba advogando, a gente acaba, aleluia, trazendo para nós, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, comportamento pré-julgativos, que não nos pertence, que não cabe a nós. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, caindo naquela ideia, aleluia, da justiça que parte de mim, que parte de cada um de nós, e aí começamos a criar pré-julgamentos em tudo que temos, em tudo que vemos. Mas a palavra do Senhor, ela vai falar algo conosco nesta noite. E falando conosco, é preciso nós prestarmos atenção. Qual é o objetivo? De ter a paz e procurar a santificação que vem do alto. Aleluia, Deus exige de nós alguma coisa. E o que Ele exige de nós é que nós procuramos ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida que glorifica, uma vida que exalta o nome dEle. Preste bem atenção, Deus, Ele requer de nós um comportamento elevado de tudo aquilo que nós dissemos, que falamos, e de tudo aquilo que dissemos que somos em Cristo Jesus. Não dá, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, dizer que é salvo, dizer que é cristão, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, e não ter uma vida regrada mediante a vontade do Senhor Jesus. Os termos que nós encontramos na Bíblia para referir-se à santidade ou à santificação, eu não vou falar o adjetivo hebraico porque só Jesus na causa, mas é alguma coisa como kadash, que está lá referenciado no Antigo Testamento, e está aqui também no grego agagiasmo, alguma coisa assim, quando se refere em santidade para o Novo Testamento. Então não dá para a gente desacreditar que santidade era só requerida no Antigo Testamento e no Novo Testamento não. Quando você vai estudar e quando você vai ler e quando você vai se aprofundar nos dois conceitos, tanto a Antiga Aliança quanto a Nova Aliança, exige-se do comportamento de uma vida separada ao Senhor, de uma vida equilibrada nele. Então quando nós falamos, Deus exige, aleluia, da sua igreja, Ele exige do seu povo, Ele exige daqueles que, aleluia, reconheceram Ele como seu Senhor e o seu Salvador, uma vida separada. É verdade, não tem como correr disso, não tem como separar disso. E quando levamos a vida de qualquer jeito, estamos tendo comportamento levianos, descompromissado com a verdade da palavra do Senhor Jesus. É preciso a gente entender que uma vida santa para o cristão
nós devemos primeiramente entender que a qualidade da santidade aplicada pela Bíblia, ela tem a sua referência na Trindade. Ela tem a sua referência no próprio Senhor Jesus Cristo. Ela tem a sua referência naquele que foi a melhor interpretação na terra sobre a vontade de Deus. E quando a gente para analisar o comportamento de Jesus, a própria palavra, o próprio profeta Isaías, ele será que a gente não vai achar defeito, a gente não vai achar nada que o aponte, nada que o condene, porque ainda que sem beleza e sem formosura, nada vai prejulgar, nada vai julgá-lo, porque ele vem para obedecer à vontade do Pai. Aleluia. E por que então precisamos? Porque Ele é a nossa referência. Ele é o Senhor dos nossos dias. E por aí nós já nos compreendemos sobre a necessidade de ter uma nova vida. E uma nova vida mudada pelo Senhor Jesus. Eu vou ler um documento aqui. E eu separei para nós. Do Antigo ao Novo Testamento encontramos inúmeras exortações sobre a necessidade de termos uma vida santa. Vou voltar a ler. Do Antigo ao Novo Testamento encontramos inúmeras exortações sobre a necessidade de termos uma vida santa. Por exemplo, o apóstolo Pedro, citando do Antigo Testamento, escreve mais assim: como é santo aquele que o chamou, sejais santos, porque também em tudo que fizera, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo, aleluia, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e versículo 16. Existe já um comportamento de nós abraçarmos essa santidade e vivermos uma vida com o Senhor Jesus. Por isso que quando eu encontro algumas pessoas dizendo: servir o Evangelho é fácil. Depende do ponto de vista. Depende do que você entende que é fácil. Porque sacrificar a carne, sacrificar a natureza carnal para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo dói. A gente sente dor, porque a natureza carnal, ela quer o fácil, ela quer o prazer momentâneo, ela quer aquilo que sacia. E satisfazer a vontade carnal, nós nos tornamos inimigos da vontade de Deus. Aleluia. Quer ver? Entra no processo de jejum. Quem tem vontade, quem tem costume de tomar café de manhã, entra no processo de oração. Aleluia. Quem tem o costume de orar 5 minutos, entra no processo de meia hora para ver se você consegue dobrar os joelhos e ficar meia hora. O corpo começa a cansar, a mente começa a fadigar, o corpo começa a pedir: não aguento mais. Entra no processo de deixar as práticas do mundo. Aleluia. E se a gente parar aqui para analisar alguns segundos, muitas coisas que nós fazíamos que doeu para deixar, doeu para afastar. Tem coisa que Deus tira com a mão e vai embora que você nem lembra mais. Mas tem uns pecadinhos de estimação que a gente carrega conosco que dói para tirar. Às vezes é o pecadinho da ignorância, da soberba, do orgulho, da inveja, de coisas que fica guardadinho aqui dentro. Não, isso aqui eu não vou soltar, porque eu gosto de sentir esse prazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: para ter uma vida santificada ao Senhor, nós temos que começar essa limpeza. E essa limpeza, ela começa de dentro do nosso interior. Porque se apresentar com um estereotipo bonito é fácil, isso é bom, a gente consegue ter jeito para isso. Mas quando o Senhor começa a falar conosco, o Espírito Santo começa a nos orientar e falar conosco na nossa mente, no nosso corpo, que precisamos deixar alguma coisa. Isso dói, isso machuca, isso leva preço a ser pago, mas vale a pena.
Porque aquele que conhece a cada um de nós a partir do nosso interior, Ele se agrada do sacrifício que nós fazemos diante dEle. Ele se agrada do nosso comportamento diante dEle. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E mesmo após de sermos regenerados, a velha natureza pecaminosa ainda continua em nós. Então existe uma guerra constante entre o Espírito e a carne. Quando o Espírito gera em nós o desejo, aleluia, e os propósitos regenerados, habilitados-nos a amar aquilo que agrada a Deus, guiando-nos em uma vida, aleluia, em conformidade com a sua palavra, a carne busca a todo preço nos prender em suas concupiscências. A carne, irmãos, eu falo que ela é o maior vilão que temos como inimigos. Às vezes nós somos levados a pensar que o inimigo às vezes é o irmão do lado. Às vezes a gente é pego a pensar que o inimigo para nossa transformação, para nossa mudança de atitude, para nossa mudança de comportamento, é as pessoas que nos arrodeiam. Não! O maior inimigo de tudo isso, aleluia, não acontecer da forma que Deus quer, somos nós mesmos, sou eu e você. Quando nós cauterizamos a nossa mente naquilo que achamos que somente é bom para nós, aleluia. Quando fechamos a nossa mente para entender o que o Senhor quer fazer, aonde Ele quer trabalhar, aonde que Ele atuar nas nossas vidas, então é preciso entender que esse inimigo que causa-nos a ter o comportamento de diversas concupiscências, e a gente pode até dar um adjetivo para ela, perversa. Aleluia. É a nossa natureza carnal. E ela vai dando legalidade. Eu falei aqui outro tempo, quando a gente tem a prática da mentira e começa a ser um mentiroso profissional, a gente mente numa classe, não é? Que quem não conhece, nossa, que verdade, até chora. Até chora de ver aquela história bem contada. Porque o que domina a natureza dele já não é mais o Espírito Santo, é a natureza carnal. E é aí que mora o grande perigo das nossas vidas. É aí que mora o grande perigo dos nossos dias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus exige de nós então? Vida santificada, paz com todos. Aleluia. Paz com todos e santificação. Mas essa paz eu preciso começar a ter comigo mesmo, pastor Sérgio. Não adianta eu querer ter paz com o Senhor e comigo mesmo viver em conflitos interiores, conflitos de guerra. Quantos de nós, não, eu tenho paz com fulano, eu tenho paz com cicrano, mas com o Bertrano que está do seu lado, eu não vou com a cara dele. Eu não vou com o estilo dela, eu não vou com o estilo dele, eu não consigo andar com ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma vida santa é a obra perfeita de Deus. Uma vida santificada é a obra perfeita de Deus. Diante da necessidade de termos uma vida santa, logo nos surge uma pergunta: como ser santo então, pastor? Como ser santo? Será que é possível termos, aleluia, uma vida santa? Aleluia. Será que é possível ter uma vida transformada? Será que é possível nós vivermos de acordo com a vontade do Senhor?
para respondermos tais perguntas e questionamentos que muitas vezes fazemos para nós mesmos. É necessário entendermos que Deus é o autor da santificação, e em outras palavras, a santificação é uma obra de Deus que opera em nós. Louvado e exaltado, fazendo com que nós, louvado e exaltado é o nome de Jesus Cristo, mudamos o nosso comportamento, mudamos a forma de entender, mudamos a forma de falar, mudamos a forma de agir para glorificar e exaltar o nome dele. Acha para mim aí Romanos capítulo 8 e alguns versículos. Aleluia. Eu não vou ler todo, porque é do versículo 11 ao versículo 29, mas medita nesse texto. Presta atenção no que esse texto fala. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O que Ele fala para nós, o que Ele nos orienta, o que Ele nos capacita a viver. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É para glorificar e exaltar o nome dEle. É para a glória dEle. Diz assim o versículo 11: e o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Continua. Versículo 12: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Continua. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Só esses dois versículos dá para entender que as nossas manias, que os nossos trejeitos, que aquilo que a gente achamos que é Senhor dos nossos dias, a nossa natureza carnal, nós fujamos do plano de Deus. Continua essa leitura na sua casa, você vai ver o que Deus vai falar com você. Porque a partir do momento que Ele é Senhor das nossas vidas, o nome dEle há de ser glorificado. O nome dEle há de ser exaltado. Para a gente compreender essa reflexão, para a gente entender esse ponto, aleluia, que nós estamos falando aqui como reflexão bíblica para nós nessa noite de hoje. Há 3 aspectos de uma vida santa. Aleluia. Há 3 aspectos para uma vida santificada no Senhor. A Bíblia aponta a vida santa do crente sobre 3 aspectos. Primeiro, ele revela a santificação em um sentido definitivo. Isto é, uma santificação posicional, que trata da condição do cristão em Cristo, diretamente ligada à justificação. E esse sentido diz a respeito à forma de como Deus vê, e justificando também o justificado em seu Filho. Aleluia. É plano de Deus termos uma vida santificada, mas a questão é o quanto nós estamos dando legalidade a Deus, o quanto nós estamos dando oportunidade a Deus nos tratar. Falando outro dia em um ponto de reflexão nas redes sociais, eu falei o seguinte: é fácil nós reconhecermos o Senhor como nosso Salvador na teoria. É fácil nós reconhecermos e vivermos a sua vontade na teoria, porque na teoria a gente lê, a gente compreende, a gente sabe da necessidade de ser mudado. Mas e na prática? A questão é a prática. Como que é a prática? Aleluia. Como que é a prática? A prática é aquilo que a gente deixa a carne ser mortificada sobre as vontades de Deus. Aonde a nossa velha natureza quer se manifestar. Quem nunca, irmão, teve vontade de esganar alguém? Teve vontade de pegar no pescoço? Quem nunca? Mas e nessa hora que você levanta a sua mão assim, o Espírito Santo fala: para. Cadê o espírito do autocontrole?
Será que a gente tem capacidade de ouvir o Espírito Santo e abaixar a mão e obedecer a voz do Espírito Santo? Será que quando a gente se planeja em querer, aleluia, argumentar coisas que não estão na nossa jurisdição, e o Espírito Santo que está para nos auxiliar, ele fala: para, é hora de você interceder e orar. Será que a gente tem condições de obedecer? Porque se a gente obedece, a gente está lutando uma vida na praticidade e deixando os nossos achismos, os nossos costumes, as nossas manias, os nossos trejeitos para trás. Velha criatura. Aleluia. Tem um monte de texto aqui que eu poderia explanar aqui para nós nesta noite. A gente não vai ter tempo para tudo isso. Mas coloca só um para mim, Fernanda. Efésios capítulo 4. Do versículo 22 ao 24. Efésios capítulo 4. O que diz aqui? Que quando ao tratado passado vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Continua lá, só para me encerrar. Aí, irai-vos e não pequeis, irai-vos e não pequeis, se não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse aqui deixa, pega só os que estavam lá. Irmãos, existe um comportamento em nós que, sendo direcionado pelo Espírito Santo, sendo direcionado pela palavra do Senhor, a gente lutando na prática, a gente lutando na vida diária com o Senhor, cada vez mais a glória do Senhor vai aparecendo através das nossas vidas. O nome dele vai sendo glorificado através de nós. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Não tem ninguém aqui santo. Todos nós estamos sujeitos à vontade do Senhor, a ser moldados por Ele. Aleluia. Deixa eu continuar aqui. Apesar de ser uma obra de Deus, neste aspecto, ter uma vida santa exige esforço da parte do cristão. Não é como um agente independente nesse processo, mas como um instrumento sob o controle soberano de Deus. Então, através do Espírito Santo, o crente é capacitado a viver de acordo com a sua vontade divina. Quando a gente fala sobre a ação do Espírito Santo em nós, a gente tem que se preocupar com aquilo que damos liberdade em nós. É o Espírito Santo? Fica à vontade, ele vai tratar a cada um de nós. Não é o Espírito Santo? Aí devemos nos preocupar. Porque a cada vez que nós damos legalidade à nossa natureza carnal, à nossa natureza velha, o velho homem, mais nós estamos nos distanciando da vontade de Deus. E é interessante que há um texto, e esse texto é tão claro. Ele fala assim: por aumentar a iniquidade, por aumentar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A falta de compromisso, a falta de comprometimento com a verdade. O amor de muitos vão se esfriando. O comportamento de muitos vão se deixando para lá. E é necessário nós voltarmos. A necessidade de ter uma vida santa é uma verdade inegável, revelada nas Escrituras. Por nossa própria natureza somos incapazes de fazer o bem diante de Deus, mas por sua infinita graça e misericórdia, Ele nos regenerou
adaptando-nos a uma nova natureza. Agora, através da ação do Espírito Santo, somos capacitados a viver uma vida santa. Quando Hebreus fala lá em cima, aleluia, e esse texto eu me apego cada vez mais, toda vez que leio, toda vez que me debruço sobre ele, toda vez que vou compreender o que Deus está falando conosco através desse texto tão pequenininho. E se a gente não se agarrar nele, não se apegar nele, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que está a sua vida? Como que está a minha vida? Como que está a nossa vida diante daquele que se entregou na cruz do Calvário por nós? E essa pergunta é retórica. Você responde para você mesmo. Eu respondo para mim mesmo. A necessidade de termos uma vida mudada no Senhor. Ficamos em pé. E eu quero fazer uma oração aqui agora. E nessa oração, você reconhece a sua necessidade de ter uma vida transformada no Senhor. A sua vida ser levada a ter um comportamento que glorifica e exalta o nome dEle. É necessário nós bendizermos. É necessário nós nos entregarmos ao Senhor e pedir para que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Este ambiente, este lugar só faz sentido correto quando nós entendemos que somos templo do Espírito Santo do Senhor. E sendo o templo do Espírito Santo do Senhor, Ele habita no nosso meio. Ele se faz manifesto aqui neste lugar. Ele se faz manifesto nesta oportunidade de dizermos: Senhor, obrigado, Pai querido, por não merecer e nem fazer nada, e muito pouco faço, mas o Senhor tem me dado a oportunidade de ser transformado, largar a velha natureza, a velha criatura, e viver com comunhão com o Teu Espírito Santo. Então se entregue ao Senhor nesta hora e peça para que Ele seja o seu Senhor em todo o tempo.